Olá para todo mundo. A gente vai ainda falando de fração, agora falar da diferença entre fração própria, fração imprópria e fração mista. Vamos começar com a fração própria. A fração própria é aquela que o denominador é maior que o numerador. Botei o denominador aqui um Bzão e o numerador um A. O B grandão para destacar que o B é maior que o A, certo? Denominador maior que numerador. Denominador maior que numerador, certo? Então, isso é uma fração própria. Exemplo, 1 meio, 2 maior que 1, certo? Isso aqui é 0,5 na forma decimal, certo? Equivale a... Se você olhar a fração como parte de um todo, você pegar um objeto, dividir ele em dois pedaços e tirar um desses pedaços aqui em vermelho, né? Um meio ou metade, certo? 2/3, fração própria, denominador é maior, equivale a 0,66 na forma decimal. Isso aqui equivale a você pegar o seu objeto, dividir em 3 pedaços e tomar 2. Pegar 2 aqui, o 2 destacado em vermelho, certo? Peguei 2/3 do meu objeto. 3/5 ou 0,6 na forma decimal, fração própria. Você divide seu objeto em 5 pedaços e pega 3, certo? 1/10 ou 0,1 na forma decimal. Divide o objeto em 10 pedaços e escolho destaco né, em vermelho, certo? Então, observe que a fração própria, quando o denominador é maior, você sempre está descrevendo um pedaço de um todo. Nunca é o todo completo, é sempre uma parte, ou metade, ou 2/3, né? É sempre uma fração de um todo. Ou seja, em outras palavras, o resultado de uma fração própria, o A sobre B, é sempre um número menor que 1, certo? Eu botei o B grandão aqui, maior que o A, para você lembrar que o B, o denominador, é maior que o numerador. Então o resultado é um número sempre menor que 1, certo? Menor que 1. Aqui você vê daqui, ó, o número antes da vírgula é sempre 0, certo? A parte inteira é sempre 0, 0,5, 0,6, indicando que é sempre um número menor que 1. Então, o resultado de uma fração própria é sempre um número menor que 1, ou um pedaço de um todo, certo? Agora eu quero fazer uma observação sobre simplificação. Por que eu simplifico uma fração? Aqui eu tenho uma fração 1 meio, ou 0,5, que significa o quê? Você pegou um objeto, dividiu em 2 pedaços e pegou um, aqui destacado em vermelho. Ou seja, você pegou 0,5 ou metade. Se você pegar essa fração e multiplicar em cima e embaixo por 2, ou seja, obter uma fração equivalente a ela, que fração vai ser essa? 2/4, multiplicado em cima e embaixo por 2 dá 2/4. Que isso também é 0,5. Você pegou seu objeto, dividiu em 4 pedaços e tirou 2 aqui em vermelho. Observe que você pegou a mesma coisa, 1 meio e 2/4 é a mesma coisa, certo? Os dois equivalem à metade do objeto. Tanto faz eu pegar o objeto, dividir em 2 pedaços e pegar 1, como dividir em 4 pedaços e pegar 2. Dá a mesma coisa, dá metade, 0,5, certo? Outra fração equivalente ao meio, se você multiplicar em cima e embaixo por 3, fica 3/6, 3/6, que também é 0,5. Você pegou esse mesmo objeto, dividiu em 6 pedaços e tomou 3, aqui em vermelho. Observe que dá a mesma coisa, dá metade do objeto, né? 0,5, certo? Se eu multiplicar a fração em cima e embaixo por 5, obtenho outra equivalente, ó. 5 sobre 10, que também é 0,5. Divido o objeto em 10 pedaços e destaco 5. Nas 3 situações aqui, você está pegando metade do objeto. Então, são todas frações equivalentes. 1 meio, 2/4, 3 sobre 6, 5 sobre 10, todas frações equivalentes. 1.000 sobre 2.000, todas elas equivalem a 0,5, metade do seu objeto, certo? Mas é melhor você trabalhar com números pequenos. O que é que eu prefiro fazer? Eu prefiro elevar 1 meio ao expoente 3, ou prefiro elevar 1.000 sobre 2.000 a 3? Onde é que eu faço menos conta? É claro que se você pegar 1 meio e elevar ao cubo, você vai fazer menos conta do que pegar 1.000 e elevar ao cubo, né? Então, é melhor trabalhar com números pequenos. Então, em vez de eu trabalhar com 1.000 sobre 2.000, eu vou trabalhar com 1 sobre 2, que é muito menor, é mais simples de mexer, certo? Então, por isso que eu simplifico as frações. O que é simplificar? Deixar os números menorzinhos, quando for possível, né? Então, em vez de levar 1.000 sobre 2.000 a terceira potência, eu vou levar 1 meio, que é menor. E é muito mais fácil de trabalhar. Então, simplificar é útil que
evita que você faça muita conta. Deixa os números pequenos, né? Outra coisa aqui, você tem uma fração própria ainda, né? O denominador maior que o numerador. Todas com o numerador 12. Ó. Aí você vai diminuindo o denominador. Ó, 20, 15, 13, 12. Aqui eu estou colocando as frações na forma decimal. Observe que eu vou fazendo agora o denominador aproximado do numerador, que é 12. Era 20, agora passou para 15, passou para 13, até chegar em 12. Observe que a forma decimal dessas frações vai chegando perto de 1. 12 sobre 20 é 0,6. 12 sobre 15 é 0,8. 12 sobre 13 é 0,9. Estou chegando perto de 1. Então, se você fizer uma fração própria, o denominador chegar perto do numerador, o resultado dessa fração se aproxima cada vez mais de 1. Repetindo, uma fração própria, onde embaixo é maior que em cima. Se eu fizer o número de baixo chegar perto do numerador, do número de cima, essa fração se aproxima de 1. 0,8, 0,92, até chegar em 1, certo? Outra coisa também, outra observação a fazer, é que se você tem frações próprias e você faz o denominador crescer sem parar, aqui o numerador é tudo 12. Denominador 20, 60, 90, 1000, estou fazendo ele crescer. Se você faz esse denominador crescer sem parar, essa fração se aproxima de zero. Observe a forma decimal. 12 sobre 20 é 0,6. 12 sobre 60 é 0,2. 12 sobre 90 é 0,13. 12 sobre 10 mil é 0,0012. Então, se você fizer o denominador crescer cada vez mais, crescer sem parar, certo? A fração se aproxima de zero, certo? Vamos fazer mais algumas observações aqui. Vamos falar agora de fração imprópria e fração mista. Fração imprópria e mista estão relacionadas, certo? A gente vai já falar nisso. A fração imprópria é aquela que o numerador é maior que o denominador. Aqui o numerador obtém um Azão, grandão, né? Maior que o B. Para você lembrar que o A é maior que o B, certo? Então, o numerador maior que o denominador, você tem uma fração imprópria. Aqui outra coisa a se lembrar, aqui no canto direito, que na fração imprópria, o resultado é sempre um número maior que 1. A fração imprópria é um número maior que 1. Se o numerador é maior que o denominador, certo? Isso dá sempre um número maior que 1, certo? Exemplos, aqui voltando para a esquerda. 3 meios, numerador maior que o denominador, fração imprópria. Na forma decimal é o quê? 1,5, certo? Você pode separar essa fração na parte inteira e a parte decimal. Eu escrevo 3 como múltiplo de 2 mais 1, que eu circulei aqui, ó, múltiplo de 2 mais 1 sobre 2, certo? Aí você separa as frações. Ó. Isso aqui é 2 sobre 2 mais 1 sobre 2. 2 sobre 2 é 1, 1 mais 1 sobre 2. Então isso aqui não deixa de ser 3 meios, né? Só que desse jeito aqui, ó, tá separada a parte inteira, certo? Isso aqui equivale a você pegar um objeto inteiro, aqui destacado em vermelho, mais a metade dele, mais um meio, certo? Destacado aqui em vermelho. Eu pego o objeto todo, mais um pedaço dele, mais a metade, mais um meio, certo? Outro exemplo, fração imprópria, 10 sobre 3, numerador é maior. Isso na forma decimal é o quê? 3,333, assim vai. Você pode escrever essa fração separando a parte inteira. Aqui, ó, eu escrevo 10 como 9 mais 1. Esse 9 seria, eu escolho um número que dê para dividir por 3, dê para dividir por 3 e seja perto do 10. Esteja perto do 10, né? O 9 dá para dividir por 3 e está perto do 10. Então eu escrevo 10 como 9 mais 1 sobre 3. Certo? Destaquei aqui, circulei. Ó. 9 sobre 3 eu separo aqui, né? Mais 1/3. 9 sobre 3 é 3. Então isso aqui é 3 mais 1/3. Esse 3 mais 1/3, não deixa de ser 10 sobre 3. É a mesma coisa, né? Só que aqui está separada a parte inteira. A parte inteira e a parte decimal. Isso aqui equivale a você ter 3 objetos inteiros, aqui em vermelho, mais 1/3 desse objeto. Nesse pedaço aqui, eu dividi o objeto em 3 e peguei só um dos pedaços, 1/3. Então, eu tenho 3 inteiros mais uma fração do objeto. Certo? 3 mais 1/3. Outra, 15 sobre 6. O numerador é maior, é imprópria. A forma decimal é 2,5. Escrevendo essa fração, separando a parte inteira, você escolhe um número que dê para dividir por 6 e esteja perto do 15. Repetindo, escolha um número que dê para dividir por 6 e esteja perto do 15. O 12.
Então eu escrevo 15 como 12 mais 3 sobre 6, certo? Fica 12 sobre 6 mais 3 sobre 6. 12 sobre 6 é 2. Fica 2 mais 3 sobre 6. Então isso aqui também é 15 sobre 6. Só que aqui eu deixei separada a parte inteira, certo? Então eu tenho dois objetos inteiros mais 3/6 dele. Ou seja, você dividiu o objeto em 6 pedaços e pegou 3 aqui em vermelho, certo? Então, escrevendo assim, você separa a parte inteira da parte fracionária, parte decimal, certo? Observe que o resultado de uma fração imprópria, o número antes da vírgula, ele é sempre maior ou igual a 1, certo? Repetindo, o número antes da vírgula, em uma fração imprópria, nas três aqui, é sempre um número maior ou igual a 1. Ou seja, o resultado é sempre um número maior que 1. Que você pode escrever como uma parte inteira e é uma parte fracionária, certo? Isso me permite definir a fração mista. Ó, 1 mais 1 meio, eu escrevo aqui dessa forma, ó, 1 meio. Isso aqui é a fração mista, que equivale ao 3 meios. Qual a utilidade da fração mista? Ela permite que você olhe para a fração e já observe logo a parte inteira. Quanto de inteiro ela tem, certo? Você bate o olho na fração e já vê que ela tem o inteiro dela é 1. Essa 10 sobre 3, posso escrever como 3 mais 1 sobre 3. Escrevendo na forma de fração mista, é assim, ó. 3, 1/3, certo? 3 inteiros e 1/3. Então a parte inteira está aqui, é 3, e a parte fracionária é 1/3, certo? Essa outra aqui, ó. 2 mais 3 sobre 6. A parte inteira é 2 e a parte fracionária é 3 sobre 6. Então você pode escrever essas frações aqui impróprias na forma de frações mistas. A vantagem de se ter escrever na forma de fração mista, que quando você olha para a fração mista, você já vê logo a parte inteira do número. Esse número aqui tem um inteiro completo, aqui 1. Esse número aqui, ó, ele tem 3 inteiros completos, ó, 3, ó. Certo? E esse número aqui, ele tem 2 inteiros completos. 2 inteiros mais um pedacinho. Certo? 2 3/6. Certo? Então, voltando aqui para as frações mistas, do lado esquerdo, você escreve uma fração mista assim, ó. A parte inteira, certo? E depois a parte fracionária do lado. O A é a parte inteira, o B sobre C é a parte fracionária. Certo? Como é que eu converto isso para uma fração imprópria? Você multiplica esses dois aqui, ó, o A com C, e soma com o B. Coloca no numerador, ó, A vezes C mais B. Multiplica esses dois aqui e soma com o de cima. Certo? E embaixo você repete o C, o denominador. Certo? Aqui é a conversão da fração mista para a fração imprópria. Certo? Observe. Aqui você poderia cortar o C com C. Isso aqui é a mesma coisa que A mais B sobre C. Ó. Certo? A, B, C, a fração na forma mista, equivale a A mais B sobre C. Está aqui, ó, lá direito. Ó. 1 mais 1 meio. 1 meio. 3 mais 1/3. 3, 1/3. 2 mais 3/6. 2, 3/6. Certo? Então, a fração mista, certo? Você tem a parte inteira, equivale a você ter a parte inteira somada com a parte quebrada, parte decimal. A mais B sobre C. Certo? Exemplos. 2, 1 meio. Fração mista. Vai converter para fração imprópria. Multiplica esse 2 com esse 2, ó, 2 vezes 2, ó, e soma com o numerador. 2 vezes 2 mais 1. Repito o denominador. Dá 5 sobre 2. Ou 2,5 na forma decimal. Certo? Que você pode escrever como a parte inteira, que é o 2, mais a parte quebrada, que é o 0,5. Certo? Observe que essa parte menor que 1, parte quebrada, equivale à fração 1 meio. 1 meio, 0,5. Certo? Então, 2 mais 1 meio. 2 mais a parte quebrada. 2, ó. O 2 mais a parte fracionária. Certo? 4, 2 quintos. Fração mista. Como é que eu converto para a fração imprópria? Multiplica o 4 por 5, 20, soma com 2. Ó. 4 vezes 5, 20, mais 2. Repete o denominador. A regrazinha aqui, né? Fica, então, 22 sobre 5, que é 4,4 na forma decimal. Aí você quebra aqui na parte inteira, separa a parte inteira e a parte menor que 1, fracionária. 4 mais 0,4. Observe que o 0,4 equivale ao 2 quintos, ó. Certo? Então isso aqui equivale a você somar a parte inteira, o 4, com a parte menor que 1, a parte fracionária, o 2 quintos. Certo? 10
3 oitavos. Como é que eu transformo em fração imprópria? Multiplica o 10 com 8, soma com 3. Ó. 10 vezes 8 mais 3. Coloca em cima. E repete o denominador embaixo. 80 mais 3, 83 sobre 8. Isso aqui dá 10,375, certo? Na forma decimal. Separando a parte inteira da parte menor que 1, fracionária. 10 mais 0,375. Isso aqui, ó, essa parte decimal aqui é 3 oitavos. Ó. Então, 10, 3 oitavos. Ó, certo? A parte inteira mais a parte decimal. Certo? Então, repetindo. A vantagem de você ter um número misto é que quando você olha para o número, você já reconhece logo o pedaço inteiro do número. Esse número aqui eu sei que eu tenho 10 inteiros nele. E 3 oitavos. Então eu tenho um número 10 inteiro, uma parte quebrada que é menor do que 1. Certo? Que é sempre a parte fracionária do número misto, da fração mista. Certo? Eu vou terminar essa aula fazendo duas observações com esse slide aqui. Só que antes disso, vamos converter essa fração aqui imprópria para a fração mista ou número misto. Como é que você faz? Você vai escrever o numerador 13 como 10 mais 3 sobre 5. Por que 10? Eu escolho um número perto do 13, chegando no 13, que dê para me dividir por 5. Então, eu escolhi o 10 por quê? Porque ele está perto do 13 e dá para dividir por 5. A ideia é separar a parte inteira, certo? 10 sobre 5 é 2, ó, 10 sobre 5, 2, mais 3 sobre 5. Então, separei a parte inteira aqui. Então, a forma de fração mista é 2, 3, 5. Então, essa é a fração mista ou número misto, que é a mesma coisa que esse númerozinho aqui, ó, 13 sobre 5. Ó. 2 vezes 5 mais 3, 13. É a mesma coisa. Aqui equivale a você pegar dois inteiros, dois objetos inteiros, e pegar uma fração de um terceiro. O terceiro eu dividi em 5 pedaços e tomei 3 aqui, eu risquei em vermelho. Certo? Então, essa é a vantagem da fração mista, ou número misto. Você bate o olho nela, você reconhece logo a parte inteira. Certo? E a parte quebrada, a parte menor que 1, que é o 3 quintos. Certo? 28 sobre 9, escrevendo na forma de fração mista. Eu escrevo 28 como 27 mais 1. Por que 27? Porque 27 está perto do 28 e dá para dividir por 9. Então, escolha um número que esteja perto do 28 e dê para me dividir por 9. Certo? Para separar a parte inteira. Fica 27 sobre 9, 3, mais 1 nono. Mais 1 nono. 3 mais 1 nono. Na forma mista fica assim, ó. 3, 1 nono. Certo? Então, esse número e esse aqui são a mesma coisa. Certo? 3 vezes 9, 27, mais 1, 28. Ó. 28 sobre 9. Certo? Outra coisa a se observar, que você tem uma fração mista ou número misto. Esse númerozinho aqui, ao lado da fração, ele tem que conter toda a parte inteira. Toda a parte inteira está embutida nesse número aqui, certo? Essa fração que aparece do lado tem que dar um número menor que 1. Ou seja, tem que ser uma fração própria. Denominador maior que numerador. Então, a parte inteira está embutida aqui e essa parte fracionária tem que ser um número menor que 1. Por que isso? Ora, essa fração mista e essa aqui são a mesma coisa. Ó, A mais B sobre C, né? Certo? Então, eu quero que toda a parte inteira esteja contida aqui no A. Certo? E a parte quebrada esteja contida aqui na fração. Então, essa fração aqui tem que dar um número menor que 1. Porque eu quero deixar toda a parte inteira aqui dentro do A. Então, a parte fracionária B sobre C tem que dar um número menor que 1. E eu deixo toda a parte inteira embutida aqui dentro do A. Certo? Então, não serve como fração mista. Não tem muita utilidade. 2, 5 quartos. 1, 3 meios. 3, 5 quartos. Isso porque a parte fracionária são todas frações impróprias. Ó. Numerador maior que o denominador. Esses números aqui são maiores que 1. Ó. Esse aqui e esse aqui são maiores que 1. Olha, 2, 5 quartos. 5 quartos você pode escrever como 4 quartos mais 1 quarto. Né? Não deixa de ser 5 quartos. Né? Ou seja, 4 quartos, 1 mais 1 quarto. Ou seja, 1,25. Tem a parte inteira e uma parte quebrada. 0,25, que é 1 quarto. Então, nessa fração aqui, você contém uma parte inteira. 5 quartos é 1 mais 1 quarto. E eu quero deixar toda a parte inteira nesse número que está do lado. Certo? Ou seja, 2 mais 1,
3. 3 mais 1/4. Então, essa aqui é a fração mista, certo? Que tem mais utilidade para a gente. Ó, 3 1/4, certo? Então, é a parte inteira mais a parte fracionária menor que 1. Então, eu deixo toda a parte inteira nesse númerozinho aqui. Ó. Então, essa aqui não tem utilidade porque você tem uma parte inteira embutida no 5/4. Ó. 5/4 é o inteiro mais 1/4. 1/4. Eu quero deixar todo o inteiro nesse primeiro número. Como é que eu faço isso? Pego essa fração aqui, um número menor que 1, certo? Aqui, ó, 1/3/2. Não tem muita utilidade como fração mista, porque essa fração aqui, ela dá maior que 1. Ó, 3/2, isso aqui é 1 mais 3/2. 3/2 é 1 mais 1/2. Então, nessa fração aqui, você tem um inteiro embutido. Eu quero deixar toda a parte inteira no primeiro número. Então, aqui seria 1 mais 1, 2. 2 mais 1/2. Então, eu escrevo como fração mista assim, ó, 2, 1/2. Então, essa aqui tem utilidade prática, porque a parte fracionária aqui está menor que 1. Então, essa aqui tem mais utilidade do que essa aqui, certo? Essa aqui, eu tenho um inteiro embutido nessa fração. Eu quero deixar toda a parte inteira aqui nesse primeiro número aqui, ó. Que inteiro é esse? 3/2 é 1 mais 1/2, certo? E eu quero deixar essa fração aqui sempre menor do que 1. Então, frações mistas que têm utilidade para a gente é aquelas que essa parte fracionária aqui é um número menor do que 1. Esse B sobre C é menor do que 1. De maneira que toda a parte inteira da fração fica embutida dentro do A. Certo? E para finalizar, só lembrando, essa observação 1, que era para não ter falado primeiro, né? Que essa fração mista aqui, 1/3/5, isso aqui é diferente de 1 vezes 3/5, certo? São duas coisas diferentes. Isso aqui é um número que dá quanto? 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Dá 8/5 ou 1,6. Já isso aqui dá o quê? 1 vezes 3/5, dá 3/5, que é 0,6. Então, essas são duas coisas diferentes. Então, essa fração mista não é 1 multiplicada por 3/5, certo? Só isso.